Nima deixa Les e Dan impressionados que em pouco tempo ela conseguiu treinar Nox dessa forma, mas a garotinha diz que eles eram amiguchos e Les sugere que no dia seguinte eles a façam voar para mais longe, mas Nima fica triste porque não poderia mais visitá-los todos os dias, já que amanhã começava a estudar e no outro dia ela conhece sua professora Anali, que faz Nima ficar surpresa com sua referência perfeita e admite que ela até se parecia com a dama saída de uma pintura. Nima diz que também era um prazer conhecê-la e a mulher a analisa e o mordomo deixa as duas sozinhas. E Anali toma uma postura rígida, deixando Nima sem entender nada, enquanto a mulher dizia que elas precisavam trabalhar o jeito dela falar. Nima continua confusa e Anali diz que de acordo com seu mordomo, ela ainda chamava seus pais de mamãe e papai. E a pequena confirma com a cabeça, mas Anali bate nela com o leque, porque ela deveria dar uma resposta em voz alta. Nima fica furiosa enquanto a mulher perguntava sobre esse olhar, que não combinava com uma dama, já que não deveria deixar suas emoções à mostra. Nima volta a se irritar, mas o mordomo retorna e a professora volta a ser uma pessoa doce. Mas Jessie até diz que elas pareciam estar se dando bem e a professora responde que elas combinavam muito, deixando a pequena indignada porque a partir de agora essa mulher era sua inimiga. E desse modo começam suas aulas espartanas com Anali, que sempre a corrigia com esse maldito leque, deixando a pequena exausta enquanto a mulher dizia que ela aprendeu o básico, mas ainda tinha muito a ensiná-la. Aliás, ela também ensinou seus irmãos que foram alunos exemplares, então com certeza ela também iria se tornar uma dama exemplar, deixando a pequena assustada. Em seu quarto, Nima admite que estava exausta e que isso era um saco e duvidava que ela tenha tratado seus irmãos desse modo, e se pergunta se ela estava a fazendo de idiota e até pensa que seu pai daria um jeito nela, mas estava decidida a comprar essa briga porque jamais iria perder para aquela mulher. E no dia seguinte, Anali volta a corrigi-la e a garota abre um sorriso fofo e a agradece por sua tutoria, deixando a mulher surpresa enquanto a pequena pensava que este era o poder do sorriso corporativo fundido à cordialidade falsa que aprendeu em sua vida anterior. Eles continuam a aula e Nima admite que era tenso manter isso por muito tempo. E durante a noite todos ficam preocupados por Nima não ter comido tudo e até pensam que ela estava doente, e sua mãe até pergunta se ela estava se sentindo bem, mas Nima diz que não tinha nada de errado com ela e corre dizendo que estava tudo bem, já que se sua mãe a pegasse ela não iria soltá-la até falar de Anali, mas seu irmão usa uma magia e segura ela, fazendo Nima falar que isso era injusto, mas o garoto diz que ela podia reclamar o quanto quisesse, mas agora teria que pensar no que diria pra mãe deles. E ao olhar pra frente, ela se depara com sua mãe, que estava 10 bilhões de vezes mais assustadora que Anali. E antes de continuar, já vai deixando a sua inscrição pra receber o 5º episódio, e não se esquece de curtir e comentar bastante, pra me ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. E aliás, me segue lá no Insta também, Tio Nezo, que tá aqui na descrição, porque se batermos 5 mil seguidores por lá, eu mostro o rosto, mas pode ser antes também. Então, bora pro vídeo. Sua mãe pergunta se ela estava desse jeito por conta de Anali e questiona o porquê ela não falou nada com ela. E Nima percebe que foi descoberta e diz que ela quem tinha que resolver seus problemas, e se tivesse dito eles iriam demiti-la. Sua mãe concorda e diz que ela deve ter alguma estratégia para vencer Anali, que era conhecida por ser uma dama perfeita, então não iria derrotá-la com etiqueta, e se iria desafiá-la teria que ser em condições iguais ou não teria a mínima chance contra ela, e por isso deveria aprender tudo que pudesse com Anali para conhecer bem seu oponente, e se não fizer isso, Anali jamais iria levar essa batalha a sério. Nima nota que deveria fazê-la perceber que ela era boa e seu irmão diz que também iria ajudá-la, e usa uma magia que faz o corpo de Nima parecer mais leve. Ele diz que toda vez que se sentisse exausta, ele iria usar sua magia para curá-la, e se oferece para ser seu parceiro de dança, mas claro que não iria se intrometer em sua batalha, já que apenas queria ajudá-la a ser uma bela dama, fazendo a pequena ficar toda boba, porque ele sempre sabia como lidar com ela, e sua mãe decide manter segredo sobre essa conversa, para que assim ela possa ir com tudo nessa luta, deixando Nima confiante. E assim se passa um ano e a pequena deixa todos impressionados com sua etiqueta e com tudo que aprendeu graças à professora Anali, que estava orgulhosa e não esperava menos de uma dama da família Osf. Mas o que ela não podia ocultar
era que Nima percebeu que Anali não era uma dama perfeita, apesar de ter uma bela postura. Ela se pergunta que sensação estranha seria essa sobre a mulher e se lembra das palavras de sua mãe sobre conhecer seu oponente, e por isso ela vai até Paul e pergunta que tipo de pessoa seria a professora. E ele diz que fez uma pesquisa antes de contratá-la e não encontrou nada preocupante, e apenas alguns de seus parentes eram fiéis da Igreja da Criação Divina, a igreja daquele sacerdote nojento que ficou tagarelando como se fosse um mensageiro de Deus. Mas agora Nima descobriu a razão dessa sensação e durante uma aula ela fala que tinha ouvido dizer que Ikous estava tendo problemas com seca. A professora elogia seu conhecimento e é explicado que nesse verão Ikous sofreu uma seca devastadora e levou à falta de comida e os fez pedir ajuda às nações vizinhas e à igreja, e no fim apenas o reino deles e outras duas nações os ajudaram. Nima pergunta o motivo da igreja não ter feito nada e Anali fica incomodada, mas responde que infelizmente eles provocaram a ira de Deus e se eles os ajudassem estariam indo contra a vontade de Deus. Nima volta a perguntar como eles sabiam se isso realmente era uma punição divina e a mulher diz que as sacerdotisas receberam uma revelação divina e Nima pensa que eles poderiam ter inventado tudo e diz que não fazia sentido Deus eliminar as pessoas como punição, já que ele tinha os criado. E Anali diz que Ikous era uma nação de bárbaros que protegiam homens bestas e similares, então nunca se sabe o que eles podiam estar fazendo por debaixo do pano, fazendo Nima confirmar suas suspeitas. Ela questiona se ela já conheceu algum homem besta e a professora revela sua verdadeira face e diz que nunca os conheceu, mas eles eram tão medonhos que ela jamais poderia se aproximar deles. E esta era a razão da sensação esquisita de Nima, porque isso não passava de um elitismo discriminatório que se apoiava em palavras para desprezar outras pessoas, e dessa forma era difícil de considerá-la uma dama. Ela diz que jamais imaginou que ela seria alguém tão vulgar, fazendo Anali ficar irritada a ponto de bater no rosto da garota, que mantém a postura e pensa que isso não era educação, e diz que não queria ser esse tipo de pessoa vulgar que desprezava alguém sem ao menos conhecê-la, e questiona se ela realmente achava que esta era a atitude adequada de uma nobre dama, e como filha do Duque Osfi deveria se tornar uma dama respeitável que não traria vergonha ao seu pai. Mas Anali diz que damas não deveriam discutir assuntos deselegantes como política, e Nima pede desculpas e pergunta sobre o que elas deveriam falar, já que damas, quando se reuniam, preferiam falar sobre lojas de doces e roupas. Mas será que os cavaleiros têm interesse em tais assuntos, ou ela estava sugerindo que ela apenas fique calada ao lado deles como uma boneca? Anali diz que ela apenas precisava concordar e acenar com a cabeça, mas Nima nega porque isso seria rude com a pessoa, já que o objetivo de uma conversa era que ambos entendam um ao outro. E se o que ela dizia fosse verdade, então como as damas deste mundo entretêm os cavaleiros ao redor, deixando Anali envergonhada e sem saída, além de irritada. A mulher sai da sala e Nima desmorona, mas fica feliz porque poderia considerar uma vitória. Ela chama Nox e fica fazendo carinho nele, e depois disso o seu pai descobriu tudo o que tinha acontecido por conta da marca em sua bochecha e ficou furioso, mas ela pediu que ele não se intrometa porque essa briga era sua, o fazendo admitir que ela estava ficando igual à sua mãe, e por isso ele apenas deu um pequeno aviso a Anali, que se desculpou e continuou sendo sua professora. E depois daquilo ela passou a ter menos aulas e aprendeu coisas que eram realmente divertidas, e apesar do duelo delas continuar, Nima pelo menos pôde retornar a ver os animais e se sentia muito bem com seu tempo de fofura e carinho de volta. E alguns dias depois o seu pai a chama para viajarem para o território do norte, já que os Osfen tinham o dever de cuidar daquelas terras e precisava checar algumas coisas, e como ela tinha 5 anos ele pensou que seria a hora de levá-la para conhecer novos horizontes. Nima fica empolgada porque se iam pro norte então deveria ser frio, e com certeza teriam diversas fofurices peludas por lá. Eles vão até o palácio porque seriam teleportados e Nima fica impressionada e eles finalmente chegam no destino. E ela nota que tudo parecia igual, mas o Lorde da Divisão, o Arnus, vem dar as boas-vindas e o Sr. Osfen diz que trouxe sua filha para acompanhá-lo. E a pequena se apresenta e o homem dá as boas-vindas à menina educada e diz que a carruagem estava os aguardando e Nima corre para abrir a porta.
floresta. E seu pai pede que ela espere, e ao abri-la, ela fica maravilhada com a neve. E ao sair, ela congela e seu pai usa uma magia que a deixa mais quentinha. E avisa que ela não poderia fazer isso, e como o clima era diferente da capital, eles precisavam de roupas adequadas. E claro que Nima fica extremamente fofa com suas roupas quentinhas. Nima aproveita um pouco da neve e eles entram na carruagem, onde ela adormece, mas acorda no entardecer, onde o seu pai explica que 1/3 do território do norte era coberto por montanhas, então era muito frio, mas isso não limitava o comércio, já que era uma região abundante, fazendo Nima compará-la a alguns lugares de seu antigo mundo. Mas ela só esperava que esse lugar fosse repleto de coisas gostosas e criaturas raras. E finalmente eles chegam na casa do prefeito, onde ela fica toda feliz com sua recepção, apesar de estar curiosa sobre o motivo deste lugar não estar com neve. Mas mesmo assim, ela vai comer e até repete de tão gostoso. Ela elogia a comida da mulher, que diz que iria se esforçar para fazer marmitas gostosas para eles no dia seguinte, e Nima fica curiosa. E seu pai diz que amanhã eles iriam entrar na floresta e até pensou em deixá-la ali, porque seria perigoso, mas gostaria que ela os ajudasse. Ela continua curiosa e ele diz que ultimamente tem acontecido diversos incidentes com monstros, fazendo vítimas nessa região, e até enviaram cavaleiros para exterminá-los, mas o número não tem diminuído, então decidiram construir um posto avançado. Mas antes precisavam inspecionar o local para descobrirem o que estava acontecendo. E por isso gostaria que ela agisse como a mediadora deles com o dragão de fogo, fazendo Nima pensar que eles queriam que Sol eliminasse os monstros. Mas com certeza ele também acabaria com a floresta, mas seu pai diz que, na verdade, o dragão deveria saber muito sobre os monstros e estava torcendo para que ele possa dar algumas dicas para eles. Nima entende e começa a chamar por Sol diversas vezes, e ele diz que ela não precisava chamá-lo tanto assim. E pergunta o motivo disso, e ela diz que veio junto ao seu pai para um território do norte onde muitas pessoas estavam sendo eliminadas pelos monstros, e por isso ela queria saber se ele sabia de algo. Sol pergunta onde ela estava e seu pai diz que estavam na floresta de agulhas de gelo, e Sol diz que não deviam ter monstros nessa região. E pergunta quais monstros seriam, e o Sr. Osfen diz que eram goblins, kobolds e aranhas de gelo. E o dragão responde que os goblins e kobolds moravam bem ao sul, fazendo seu pai questionar se seria um caso de excesso de população, apesar de ser intrigante que todos os relatos vinham dali. Ele até pensa se poderia ser obra de humanos trazendo essas criaturas, mas Nima pergunta se poderia ser obra de Deus. Seu pai pergunta por que ela pensou isso, e Nima fica nervosa porque não podia contar sobre sua missão. Mas mesmo assim, o Sr. Osfen diz que eles deviam verificar todas as possibilidades, apesar de Nima ter certeza que ele seria o mais suspeito, enquanto seu pai estava decidido a investigar no dia seguinte. E chegamos no final do 4º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!